Muito bom dia, quem fala é o meu da 3Cs e eu estou apresentando o projeto sobre Global Solution de Java. Vamos lá. Primeiro de tudo, vou apresentar a classe abstrata satélite, que é a principal, né? Então, dessa forma, eu já coloco os atributos aqui, ID, nome, altitude em km e depois status. Já coloco logo em seguida também os getters e os setters, e na hora de eu setar a altitude e o status, eu já coloquei tratamento de exceção de erro. Então, no caso aqui da altitude, a altitude deve ser maior do que zero. Então, se o usuário colocar menor que zero, se colocar -2 de altitude, ele vai dar erro e vai inserir essa mensagem aqui, assim como o status também. O status não pode ser número, não pode ser um jogo de palavras aleatório, tem que ser operacional, manutenção ou desativado. E aqui embaixo eu já coloquei também uma parte toString, que é para poder transformar isso em texto legível na hora que o sisteminha estiver funcionando. Então, eu fui lá e eu inseri um novo satélite. Então, agora ele vai mostrar dessa forma aqui. Vamos para o próximo. A próxima classe aqui é a CubeSat, e ela tem um atributo específico que é a massa quilo, mas ela, ao mesmo tempo, estende, né, todos os outros atributos da classe satélite, como ID, nome, altitude e o status. E ela implementa também a interface operável, que eu criei um método aqui para poder fazer o cálculo do consumo de energia. Então, aqui, nessa parte, tem a lógica da massa, que ela não pode ser maior que zero. A massa deve ser maior do que zero, perdão. E aqui embaixo também já coloco o cálculo do consumo de energia, que é 5 mais a massa vezes 0,8. E aqui embaixo, novamente, o string to string, que é para poder trazer as informações na hora que o sistema estiver funcionando dessa forma, bonitinho. A próxima classe, que é o satélite de comunicação. Aqui a gente tem o satélite de comunicação, que ainda assim estende o satélite, como o ID, o nome, a altitude em km, e ele ainda assim também implementa o operável, porque ele tem o cálculo de consumo de energia próprio também. E aí a gente setou aqui as informações do satélite e a largura banda também, que ela precisa ser maior do que zero. Então, se o usuário digitar um número menor que zero, ele dá o erro e faz o tratamento da exceção aqui. A gente faz o cálculo dela, que é 30 vezes a largura de banda, né, vezes 1.5. E aqui da mesma forma o toString, mostrando como ele vai ser mostrado no sisteminha ao final. A próxima classe, satélite observação, que tem a resolução metros, né, como atributo específico, também estende satélite, os atributos comuns, e implementa o operável também, que é o cálculo de consumo de energia. Aqui, o sistema que está falando também que a resolução deve ser maior do que zero, e o tratamento de exceção já ocorre aqui, da mesma forma que ocorre nos outros satélites. O cálculo dela é de 50 mais 1000 dividido pela resolução metros, que vai dar a resolução. E aqui, na parte do toString também, para poder ficar bonitinho lá na hora do sisteminha estar funcionando. Aqui tem a interface operável, que só tem o método calcular consumo de energia. A gente está utilizando de polimorfismo aqui, que a gente utiliza de 3 formas diferentes, né? Cada satélite tem o seu próprio cálculo de consumo, então a gente utiliza dessa ferramenta para poder economizar código. Aqui a gente tem a operação cancelada exception, que é uma exception que eu criei para poder, quando ele cancelar a operação, então, tipo, ele cancelou o menuzinho, aí ele vai aparecer essa mensagem aqui. E por fim, tem aqui o sistema PEXOL, que é onde fica toda a lógica do sistema, então está escrito em JOption, e ele seta uma array list para vários tipos de satélite que a gente cria, pode ser de vários status diferentes, né, dentro dos 3 apresentados, e eu usei switch case, fazendo um while, então assim, tem os 6 cases. Se caso o usuário digita um número que não seja 1 ou 6, ele vai dar erro, ele vai falar opção inválida, ele apresenta esse erro aqui. E também está falando que se você colocar uma letra onde ele pediu um número,
ele vai pedir para você digitar um número, não uma letra. A entrada será inválida. E aqui, uma mensagem para quando o sistema for encerrado, que vai ser essa daqui. Quando o usuário não quiser mais utilizar a aplicação, ele clica lá no botão sair e aparece essa mensagem, sistema Picsol encerrando. Aí aqui tem a lógica de registrar satélite, que ele está falando aqui que tipo de satélite, ele vai apresentar os menuzinhos, né? Então aqui vai ser o case 1, que vai pedir a massa, depois, se for o tipo 2, ele vai pedir a largura de banda como atributo único, e se for o tipo 3, ele vai pedir a resolução em metros. Logo embaixo ele vai adicionar aqui, ó, ele vai adicionar o catálogo, e aí ele vai mostrar a mensagenzinha como satélite registrado com sucesso. Aqui a gente tá fazendo um método para pesquisar um satélite por ID, tá? Então a gente vai informar o ID que a gente deseja. Se não tiver nenhum satélite encontrado, ele vai mostrar aqui que não foi encontrado nenhum satélite com esse ID. Mas se você já cadastrou um satélite anteriormente, ele vai apresentar essa mensagem. Satélite encontrado com o número do ID e apresentar as informações do satélite. Aqui a gente está colocando o método para alterar o status, ou seja, quero alterar o satélite, eu quero alterar o satélite de operando para manutenção, porque ele vai entrar em manutenção. Então a gente clica nessa opção e ele vai falar para a gente colocar assim, informa para a gente o ID desse seu satélite, que a gente vai, e aí depois que você apresentar, se for um satélite existente, ele vai colocar para você colocar um novo status. E aí, alterando o status, ele aparece a mensagenzinha status atualizado com sucesso. Depois a gente tem aqui o método para excluir um satélite, então a gente exclui sempre por ID, fala assim, eu quero excluir o satélite 3, que ele não está mais em uso, a gente vai parar de mexer com essa ferramenta. Então, esse ID vai ser excluído, mas se não for encontrado nenhum, ele vai mandar o erro aqui, nenhum satélite encontrado com ID. Tem o listar todos, o método listar todos, que a gente vai listar num array list todos os satélites cadastrados no momento, e ele vai mostrar todas as informações de cada satélite por lista. E a gente tem aqui o buscar por ID, a lógica do buscar por ID, e aqui a lógica do ler entrada. Agora eu vou rodar aqui o código para mostrar. Eu vou fazer a implementação de 3 satélites aqui, vou listar e vou excluir um rapidinho. Vamos lá, registrar um novo satélite. Tipo vai ser o tipo 1. O ID vai ser o primeiro. O nome do satélite vai ser Romeus. A altitude dele vai ser de 1.500. Status, ele vai ser operacional. Massa, ele tem 500 quilos de massa. E está falando que o status está inválido. Os valores permitidos são operacional, manutenção, desativado. Deve ter errado na hora de escrever. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo. Acredito que agora vai. Aí, ó, satélite registrado com sucesso. E aqui ele já calcula o consumo direto. Então, vamos lá. Deixa eu adicionar mais um aqui. Do tipo 2, vai ser o ID do satélite 2. Nome do satélite vai ser satélite 2. Altitude orbital, ele vai estar 3.000 quilômetros. Status operacional vai ser manutenção. Largura vai ser de 100. Pronto. E ele já listou aqui pra gente também. Então vamos lá, o terceiro. ID do satélite 3, nome do satélite 3. Altitude, ele vai estar em 400. Status desativado. Resolução em metros. Outro.
cadastrado com sucesso. Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa por ID. Vamos lá, tentar pesquisar o 4. Nenhum satélite encontrado. Vamos pesquisar de novo com o satélite 3. Achou o 3. Vamos alterar o status do primeiro satélite. Ele estava em operacional, vai para manutenção. Alterado. Vamos agora excluir. Vamos tentar excluir o 5. Não tem. Vamos tentar agora excluir o 3. Excluir o 3. Vamos ver se a gente acha o 3 agora, buscando por ID. Não, não acha, realmente excluiu. Então vamos lá, 5, listar todos, só tem dois satélites. Ó, manutenção, os dois estão em manutenção porque eu alterei o status. Deixa eu alterar o status aqui, para deixar um em operacional. Pronto. Vamos agora registrar um novo satélite. Eu vou tentar registrar um satélite com o número 1, com o ID 1, mas ele está falando que ele já está encontrado, então está funcionando bonitinho. Clicar em sair. Sistema PequiSol encerrado. É isso, espero que tenha gostado do projeto. Fiz com muito carinho.